movimento social é a maneira encontrada por pessoas que buscam um ideal por meio de manifestações e protestos. A história do Brasil é marcada por diversos acontecimentos que mostram a importância desses grupos em relação ao direito democrático. Nós fazemos toda essa evolução, essa manifestação, mas nós não levamos o que seria o objetivo, que seria nós conseguir aquilo que está certo e o que está errado. É uma forma da sociedade se expressar se está a favor ou contra a opinião, alguma decisão que a sociedade está passando. Tem que fazer a manifestação correto, não fazer vandalismo. Tem que ter organização, não tem só fazer um dia e não fazer nunca mais. Tem que ser frequente, tem que estar atualizando sempre. Acredito de uma forma saudável, sem agredir ninguém, dando a sua opinião, colaborando, dizendo se é a favor ou contra, o porquê. Movimentos sociais é uma forma de organização específica que alguns grupos encontraram de se manifestar ou defender ou lutar por seus ideais. Se organizam, criam uma liderança, criam uma filosofia, criam uma conduta, criam uma bandeira, se caracterizam e se mostram socialmente defendendo a sua bandeira ou a sua ideologia. Segundo este professor, a desordem é um fator que contribui para que os gritos por diferentes causas se tornem uma bagunça. Aquelas manifestações da história dos ônibus, eu tive a curiosidade de estar no meio deles e perguntar por que eles estavam ali. E de 10, 9 responderam coisas diferentes. Então cada um está por um motivo. E não está muito claro isso daí. Falta organização, falta foco, direcionamento. O que diferencia o significado dos termos movimento social de um protesto é que os grupos são responsáveis pela formação do protesto social. Ultimamente tem acontecido um pouco diferente, porque acontecem protestos que não são advindos de movimentos sociais. Então, protestos globais, nacionais, é um movimento muito mais plural. Fica até difícil identificar qual é a ideologia defendida, qual é a bandeira levantada. Há um auê, muita gente levada pela loucura do momento. A internet é uma ferramenta de auxílio para formar uma manifestação. Por meio das redes sociais, manifestantes marcam encontros entre grupos. Essas redes sociais, elas conseguem abarcar muito mais pessoas e foi interessante no último movimento que teve no Brasil, as redes sociais conseguiram movimentar uma nação. Isso mostra o poder da internet, o poder da informação vinculada na internet e é claro que esse poder também não vai passar desapercebido pela classe burguesa, pela classe política, que logo vai também aprender a como lidar com isso, não é? Ao seu favor. O Brasil está passando por um momento em que as pessoas vão às ruas para reivindicar os seus direitos e as melhores condições de vida em vários setores. Se você pensa que isso é algo atual, está muito enganado. Os manifestos sempre fizeram parte da história da sociedade. Durante a República Velha, a Guerra de Canudos e Contestado marcaram um período em que a população pobre reclamava da exploração de coronéis e fazendeiros. No Rio de Janeiro, o episódio conhecido como a Revolta da Chibata levou os marujos a denunciarem os castigos físicos aplicados pela Marinha do Brasil, principalmente aos negros. Mais tarde, a ditadura militar foi o cenário para mais revoltas. Os opositores ao regime saíam às ruas para manifestar contra a opressão, mas eram violentamente reprimidos pelos militares. Eu diria até que o Brasil é um país razoável, talvez até para menos em questão de movimentos sociais, né? Então tem os famosos caras pintadas, mas hoje os movimentos sociais já são mais percebidos, então a gente já pode pensar em MST, a gente já pode pensar nos movimentos de sem teto também, a gente já pode pensar em LGBT, a gente pode pensar em movimentos em favor da cultura afro. Toda manifestação, quando começa, tem o risco de perder os limites. Todas as revoluções a gente sabe como começa, nunca sabe como termina. As manifestações não são contra, são boas, desde que sejam pacíficas, mas está faltando talvez mais orientação, direcionamento.